Bom, e chegamos então ao final da nossa aula, onde nós já vimos a estrutura aí do tecido adiposo, nós já identificamos alguns fatores que interferem nesse tecido adiposo, e para que a gente possa fechar o nosso conteúdo de hoje, vocês terem uma noção completa, nós vamos entender um pouquinho do fornecimento de energia, das fontes energéticas, e aí sim saber das respostas agudas e crônicas do exercício físico sobre o tecido adiposo. Então, para isso, nós vamos para o nosso quadro, para que a gente possa falar, primeiramente, aí, das fontes de energia. Então, o que a gente precisa entender sobre as fontes de energia, e especificamente sobre os substratos de energia, os substratos energéticos, é que esses substratos não podem ser utilizados na produção do trabalho muscular. Ou seja, a energia utilizada no trabalho muscular não é necessariamente carboidrato, gordura e proteína. Então, esses substratos de energia, ou essas fontes de energia, precisam passar por uma conversão bioenergética, para aí sim chegar na substância que é utilizada para o músculo, para a contração muscular ou para a produção de movimento. A energia que o sistema muscular utiliza e reconhece é o ATP. Então, todo o processo, todo o carboidrato, toda a gordura e toda a proteína quando não está sendo utilizada para a reconstrução tecidual, reconstrução dos tecidos, quando ela é utilizada para a produção de energia, precisa passar por essa conversão bioenergética para se transformar em ATP. E esse ATP, sim, que vai ser utilizado como energia para a produção de movimento. Então, como que acontece isso? A gente vai ver cada um aqui, cada uma das fontes de energia, cada um desses componentes, como eles chegam a ser o ATP, para que a gente possa ter aí o nosso gasto energético, para que a gente possa ter a nossa contribuição de energia do nosso corpo. Então, nós temos aí o carboidrato. Primeiramente, a gente tem o consumo do alimento, né? O consumo do alimento leva à ingestão de carboidratos em maior ou menor quantidade, e esses carboidratos dentro do nosso corpo é transformado em glicose. Essa glicose, ela tem 3 caminhos. Ela fica um tanto na corrente sanguínea, aproximadamente aí 15 gramas. Uma parte dessa glicose ela vai para o fígado, aproximadamente 110 gramas. E a grande maioria dessa glicose, aproximadamente 500 gramas, dentro dessa proporção, vai para os músculos. Esse processo vindo para os músculos, essa glicose é transformada em glicogênio, ou glicogênio muscular, tanto nos músculos quanto no fígado. E esse glicogênio, através do processo chamado glicólise, é transformado em ATP. E é justamente esse ATP que vai ser consumido. Então, o carboidrato, toda a ingestão de carboidrato, passa por esse caminho para formar o ATP. E esse ATP é quem gera a contração muscular. E aí nós temos algumas questões, algumas considerações com relação aos carboidratos. Primeiramente, o exercício intenso, durante o exercício intenso, os carboidratos passam a ser o principal substrato energético utilizado, né? Ou passam a ser o substrato mais utilizado. Por quê? Por causa da velocidade com que esse carboidrato se transforma em ATP. É uma das vias mais rápidas de produção de energia. Então, quando eu vou fazer um exercício intenso, basicamente eu tenho o consumo de carboidratos do meu corpo. Eu utilizo pouca gordura naquele momento e mais carboidrato para dar conta da produção de ATP. Se eu fosse utilizar a gordura, esse processo seria mais lento. E como o exercício é intenso, eu não teria tempo hábil para a produção de energia e teria que parar com o exercício. Então, a gente precisa guardar que em exercício intenso o carboidrato é a principal fonte de energia. E aqui, reforçando,
a via metabólica dos carboidratos, ou seja, a via em que o carboidrato é transformado em ATP, é mais eficiente do que a da gordura. Chega a produzir ATP muito mais rápido, mais de 3 vezes mais rápido a produção de ATP via carboidrato do que via gordura. E é aí que a gente precisa entender esses processos fisiológicos para a gente saber como o nosso corpo reage, né? Qual é o caminho que esses alimentos que a gente ingere fazem para que eu possa produzir energia. A outra fonte de energia, e a proteína aí, não deve ser encarada como uma fonte de energia, mas ela pode ser encarada, ela pode ser utilizada como energia. No caso, o ideal é que as proteínas sirvam basicamente para a reconstrução tecidual e algumas outras funções do corpo, né? E que deixe para os carboidratos e as gorduras serem as fontes principais de produção de energia. Mas em algumas condições mais severas de exercício, isso pode acontecer de uma forma diferente. Nós temos aqui também o esqueminha, o consumo do alimento provoca o consumo de proteína. Essas proteínas são quebradas em unidades menores chamadas aminoácidos. Esses aminoácidos, através do processo chamado gliconeogênese, esses aminoácidos são transformados em glicose. Essa glicose é transformada em glicogênio através desse processo de glicogênese. Isso tudo acontecendo no fígado, né? E a glicogenólise transforma esse glicogênio em glicose novamente. Essa glicose vai para o sangue e o sangue transporta essa glicose para os músculos, né? À medida que o indivíduo esgota os estoques de carboidrato, o organismo cataboliza, ou seja, quebra algumas proteínas para produzir energia. Isso só acontece porque a via das proteínas, essa via, também é mais rápida do que a via das gorduras. Ou seja, se eu tenho um exercício de alta intensidade e esgoto meus estoques de carboidrato, essa alta intensidade vai fazer com que as proteínas sejam utilizados para a produção de energia. Por quê? Porque são uma via mais rápida, né? A via das gorduras não é tão rápida assim. Então, aí eu preciso de 2 fatores. Ou eu melhoro a minha eficiência em produção de energia, e isso melhora com o condicionamento físico, para que eu possa utilizar mais gordura, ou eu diminuo a intensidade do exercício para poupar as minhas proteínas, porque o meu corpo não dá conta da produção de energia. E as gorduras, como fonte de energia, também vem através do consumo de oxigênio, do consumo de alimento, desculpem. Nós temos a ingestão de gorduras, basicamente no formato de triglicerídeos, que são transformados dentro do nosso corpo em ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos é que serão utilizados para a produção do ATP. E aí tem algumas vias para a utilização desse ácido graxo livre. Uma das principais vias para a utilização do ácido graxo para a produção de ATP é a via do ciclo de Krebs. Esse ácido graxo também se transforma em glicerol, que é um tipo de álcool que lá no fígado também vai ser transformado em glicose e posteriormente cai na corrente sanguínea para ser transformado em energia. E alguns tipos de gorduras que nós temos são os ácidos graxos, os triglicerídeos, fosfolipídios, esteroides e o colesterol. Lembrando que o colesterol aqui, esteroides e colesterol, são precursores aí de hormônios, principalmente a testosterona. E aqui nós temos algumas considerações. As 2 principais fontes de energia para a produção de ATP durante o exercício são os carboidratos, na forma de glicogênio, e muscular, e a gordura na forma de ácido graxo. Então, essas são as 2 principais formas. A gente deve priorizar os exercícios de forma que utilizem essas fontes de energia.
Então, eu trouxe um vídeo para vocês, para que vocês entendam um pouquinho melhor quais são os fatores que levam a utilizar mais carboidrato ou mais gordura durante um exercício físico. No contexto de funcionamento do nosso organismo, quer dizer, a velocidade com que a nossa célula mantém todas as funções, né, e isso a gente dá o nome de metabolismo no nível celular, né, 75% do funcionamento do nosso organismo utiliza como fonte energética a gordura. Se a gente sair do repouso e começar a fazer algum tipo de movimento, conforme a intensidade da execução desses movimentos, é que a gente vai saber se a gente vai estar utilizando gordura para gerar energia, ou glicogênio, ou carboidrato, né? Ou muitas vezes o próprio aminoácido. Então existe um dito que a queima de gordura se inicia após 20 minutos das atividades de padrão aeróbico. Isso no passado, até certo ponto, tinha-se como verdade. Hoje em dia, com o avanço dos estudos, a gente sabe que é um grande mito e realmente, quer dizer, o funcionamento de grande parte do nosso organismo já é às custas de gordura. Só que o que acontece? Quando a gente começa a se exercitar, existe a produção de algumas substâncias que são oriundas do metabolismo, do metabólito, né, que chama. Então, se a gente utiliza o carboidrato para gerar energia, da utilização do carboidrato, a gente gera os lixos metabólicos. E o que acontece? Existe um equilíbrio entre a produção desses metabolitos, né, ou lixos metabólicos, e a remoção. E esse equilíbrio é que realmente vai dar o norte relacionado à fonte energética utilizada durante o nosso exercício. Se a gente perpetuar o esforço, a capacidade de remoção desses metabolitos torna-se inferior à produção deles, ou seja, a tendência é acumular essas substâncias. Na interação específica com o exercício, essas substâncias apresentam características ácidas. E o nosso metabolismo, frente a essa acidose metabólica, compensa através da ventilação, ou seja, hiperventilando. Tanto é que se a gente estiver exercitando ou caminhando numa intensidade acima da qual a gente esteja nessa zona de conforto entre produção e remoção, a tendência é o quê? É alterar o nosso padrão respiratório. Tanto é que no contexto coloquial, a intensidade na qual a gente sugere os pacientes a caminharem, quando a gente não tem nenhum método de monitorização, é o quê? É a intensidade na qual você consiga caminhar com o seu colega. Bom, então aí para a gente entender que dependendo da intensidade do exercício, é que eu vou utilizar predominantemente a gordura ou predominantemente o carboidrato, até muitas vezes a proteína como fonte de energia. Então, o que manda no consumo energético, no tipo de fonte energética que eu vou utilizar, tem referência à intensidade do exercício. Então, nós voltamos para o nosso quadro para que a gente possa falar um pouquinho sobre as respostas agudas sobre o tecido adiposo. Então, sobre o efeito agudo do exercício, estamos cientes que após o término de exercícios, o consumo de oxigênio não retorna aos seus valores iniciais de repouso imediatamente, principalmente de exercício intenso. Isso provoca um fenômeno chamado EPOC, do inglês Post-Exercise Oxygen Consumption, ou seja, um consumo aumentado, um consumo exagerado de oxigênio após a atividade, para compensar aí, como vocês viram no vídeo, a demanda do exercício. Então, o nosso corpo aumenta esse consumo de oxigênio para repor a fonte energética, e aí ocorre um aumento da quantidade de gordura. Ainda sobre respostas agudas, tem um processo chamado Fatmax, que é a taxa máxima de oxidação de gorduras. Ela pode ser logo abaixo da intensidade em que a taxa de glicólise, ou seja, a taxa de utilização de carboidrato como fonte de energia, aumenta consideravelmente. Então, a gente tem a relação da taxa de oxidação de gordura, é logo abaixo da taxa de glicólise, né, mostrada pelo acúmulo de lactato ou de metabolitos, como mostrado no nosso vídeo. Nós temos ainda que as respostas crônicas relacionadas aos exercícios físicos indicam um dos mais fortes estímulos fisiológicos para a efetivação da lipólise. Lipólise, então,
consumo de gordura como fonte de energia. Em exercícios prolongados, a cerca de 50% do VO2 máximo, então aqui a intensidade, é possível verificar um aumento no fluxo sanguíneo do tecido adiposo, ou seja, como eu falei lá no início da aula, é um tecido vascularizado. Se há aumento de fluxo sanguíneo nesse tecido, significa que está tendo maior remoção dos ácidos graxos para maior oxidação dessas gorduras. E ainda, para a efetivação e potencialização das vias energéticas, são imprescindíveis dois fatores: intensidade e o tempo de duração do exercício. Então, meus colegas, o que a gente pode concluir das respostas sobre o tecido adiposo é que, dependendo da intensidade e duração da atividade que eu vou promover, é o tipo de metabolismo energético que eu vou ter como predominante. Então, se eu quero aumentar o gasto de gordura dos meus alunos lá na escola, eu vou promover intensidades de intensidade moderada e duração mais prolongada. Se eu quero aumentar aí, um consumo de oxigênio pós-exercício, eu tenho que promover atividades intensas dos meus alunos. Essas, então, são as respostas agudas e crônicas sobre o tecido adiposo vinculadas ao exercício físico. Espero que tenha contribuído aí para vocês, para ter um entendimento um pouquinho melhor acerca desse tecido, e até uma próxima aula.